Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Ora bem, o nosso requerimento para que se realizasse esta reunião do Sr. Ministro da Administração Interna tem como causa próxima a notícia segundo a qual os comandantes da Polícia, as FIAs da Polícia de Segurança Pública, terão elaborado um documento classificado como confidencial, designado Avaliação Prospectiva da Contestação Social. Esse documento terá sido preparado pelo Departamento de Informações e, segundo a notícia publicada no Jornal Diário Notícias, cuja data não recordo, mas que é recente, que é muito recente, esse relatório do Departamento de Informações da PSP, que foi distribuído a todos os comandantes distritais, segundo se pode ler, antecipa ações violentas em consequência da contestação gerada pelas medidas tomadas pelo Governo e prevê um reforço das unidades de manutenção da ordem das forças de segurança. Aliás, há uma citação desse documento onde se diz que o Governo, e cito, o Governo tem de se preparar para lidar com a mais forte contestação a medidas políticas do pós-25 de Abril. Há um potencial de mobilização nas pessoas e um sentimento de revolta latente. Bom, eu creio que isto dito assim, eu subscrevo. Acho que isto tem veracidade, ou seja, que o Governo tenha de se preparar para lidar com a mais forte contestação a medidas políticas do pós-25 de Abril, que há um potencial de mobilização nas pessoas e um sentimento de revolta latente, eu creio que isto responde objetivamente à realidade, obviamente por responsabilidade da política do Governo, como é óbvio. Agora, associar isso a ações violentas é completamente abusivo. Ou seja, a partir do princípio de que as pessoas que estão indignadas contra a política do Governo, as pessoas que pretendem, que estão na disposição de se manifestar contra a política do Governo, que vão praticar ações violentas e que devem ser sujeitas a uma vigilância policial prévia destinada a prevenir essas tais ações violentas, é completamente abusivo. Não se pode associar o exercício de direitos fundamentais dos cidadãos, como é o direito de manifestação, a ações violentas ou a ações delinquentes. Bom, agora, esta notícia, este relatório e esta notícia, o facto deste relatório ser notícia, faz lembrar alguns precedentes, não muitos, felizmente. Eu diria que talvez o precedente mais longínquo seja a célebre insurreição dos pregos. Assim ficou conhecida uma célebre comunicação ao país, feita pelo Ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, na véspera de uma greve geral em 1982, em que foi à televisão fazer uma comunicação ao país enquanto Ministro da Administração Interna, dizendo que estava em curso um processo de insurreição no país. Bom, e ficou conhecido no anedotário até hoje como a insurreição dos pregos. Bom, foi preciso passar muitos anos para encontrarmos mais um precedente, que foi a Cimeira da NATO, e que foi protagonizada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, que, tão receoso dos gravíssimos tumultos que iriam acontecer durante a Cimeira da NATO, que foi realizada em Lisboa em 2010, pretendeu gastar 5 milhões de euros dos nossos tão parcos recursos públicos para comprar viaturas blindadas que combatessem os arruaceiros que iriam encher as ruas de Lisboa durante a Cimeira da NATO. Bom, e o clima de alarmismo criado foi tão grande que até lojas comerciais da Avenida da Liberdade gastaram imenso dinheiro a pregar taipais de madeira, a tapar as montras completamente com taipais de madeira, na iminência de poderem ser destruídas pelos arruaças provocadas a propósito da Cimeira da NATO. O que aconteceu foi que houve, de facto, uma enorme manifestação em Lisboa de contestação e de protesto para com a realização da Cimeira da NATO, mas não aconteceu nada, não houve qualquer tumulto, não houve qualquer ameaça, e verificou-se que, afinal,
os blindados não eram tão necessários como o Sr. Ministro Rui Pereira pensava. Bom, eu diria que estamos, neste momento, na antecâmara, tudo indica, de uma terceira operação deste tipo, que começou quando o Sr. Primeiro-Ministro, há uns dias atrás, apareceu perante a televisão a prever tumultos. Bom, eu devo dizer que se há um tumulto até agora, o tumulto que há é a política do Governo. Eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro hoje à noite se prepara para anunciar mais um tumulto, que é a proposta de Orçamento de Estado para 2012, que é de facto tumultuosa, ao que parece. Agora é completamente absurdo e até creio que quase insultuoso para com os cidadãos portugueses que estão descontentes com a política do Governo pensar que, pelo facto de discordarem dessas medidas e de estarem dispostos até para as contestá-las, inclusivamente exercendo o seu direito de manifestação, que isso deve significar qualquer juízo de suspeição acerca do civismo desses cidadãos. Agora, eu creio que, quando um documento destes, elaborado a este nível, chega à comunicação social, eu creio que isso só pode ter um intuito. Foi o mesmo que teve a insurreição dos pregos e foi o mesmo que teve a operação dos blindados, que é a intimidação. É procurar dissuadir as pessoas de manifestarem o seu protesto por via da intimidação, ameaçando com ações policiais, caso o venham a fazer. Porque eu não quero acreditar que se esse documento foi elaborado ao mais alto nível da PSP e teve a classificação de confidencial, que tivesse chegado à comunicação social, a menos que isso fosse intencional. Porque se não fosse assim, creio que o problema era outro e era grave. Portanto, Sr. Ministro da Administração Interna, para concluir, eu creio que há aqui duas questões fundamentais. A primeira é que a contestação política e a contestação social não é uma ação delinquente e não pode ser tratada como tal. Que não pode haver confusão e, segundo parece, por esta notícia surgida na comunicação social, há uma confusão entre a recolha de informações e a operação das forças de segurança, a ação das forças de segurança, que não pode ser confundida de maneira nenhuma, e nem me quer passar pela cabeça que organizações sociais, como sindicatos ou como forças políticas, possam ser sujeitas a vigilância por parte dos serviços de informações de segurança. Não me quer passar pela cabeça, porque isso seria uma violação clara do seu próprio estatuto, e também não me quer passar para a cabeça que as forças de segurança, fora da sua atividade operacional, se dediquem à recolha de informações, porque isso é expressamente vedado pela lei, que reserva a recolha de informações aos serviços de segurança, como o Sr. Ministro sabe. E, portanto, essa é a primeira questão. O exercício, queria deixar aqui muito clara, e obviamente ouvir o Sr. Ministro sobre isto, o exercício legítimo de direitos não pode ser alvo de vigilância policial como se tratasse de uma ação delinquente. Segunda questão que está subjacente a isto é que nós estamos muito preocupados com a situação da segurança interna do país, porque estamos todos confrontados, e todos os dias há notícias sobre isso, de um aumento da criminalidade violenta. E, portanto, a polícia tem, obviamente, muitas razões de preocupação. Tem muito que fazer, Sr. Ministro. Há a prevenção da criminalidade, a repressão da criminalidade violenta que está a crescer no nosso país e que nós sabemos que, associado a situações de crise, objetivamente, as situações de crise social conduzem, ou pelo menos induzem, à possibilidade do aumento da criminalidade violenta. E, Sr. Ministro, eu creio que os escassos recursos das forças policiais deviam ser, de facto, canalizados fundamentalmente para aí. Que é aí que os cidadãos precisam, de facto, da sua proteção. Não é a vigiar manifestações, mas é a vigiar as ruas e a procurar prevenir e reprimir a criminalidade violenta. E, portanto, eu acho que se os esforços das forças policiais se virarem preferencialmente para vigiar movimentos sociais na iminência de que possa haver os tumultos previstos pelo Sr. Primeiro-Ministro, eu creio que estamos muito mal e que as coisas estão, de facto, ao contrário daquilo que deveriam ser. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse, nos esclarecesse acerca desse relatório. Já agora, se esse relatório existe, como parece que existe, se ele chegou à comunicação social, creio que por maioria de razão poderia chegar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. E, portanto, a primeira questão é se o Sr. Ministro tenciona facultar-nos este relatório e depois gostaria de ouvir o Sr. Ministro acerca das questões que aqui suscitei. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu queria começar por tranquilizar o Sr. Deputado Hugo Velosa, porque, apesar de eu, em sentido obviamente metafórico, ter dito que o proposto de Orçamento de Estado era um verdadeiro tumulto, não estou a defender que haja uma carga policial sobre o Sr. Primeiro-Ministro, nem que ele seja sujeito a uma vigilância policial que vá para além da natural proteção que é devida ao seu estatuto. Portanto, queria tranquilizar o Sr. Deputado Hugo Velosa. E também o Sr. Deputado, dizer ao Sr. Deputado Mecão Correia, que, a propósito da Cimeira da NATO, disse felizmente que a Cimeira da NATO correu bem. No que se refere às manifestações, claro, correu bem. O Sr. Deputado correu bem, não graças a nenhuma ação policial específica, mas graças ao civismo dos participantes da manifestação. Porque se alguma coisa tivesse corrido mal, os blindados vinham a 3 meses de distância. Portanto, é preciso realçar isso. O senhor Ministro da Administração Interna, nós já fizemos parte desta comissão conjuntamente por longos anos, e se há uma coisa que com que nos identificamos é o respeito que ambos temos pelas forças de segurança em Portugal. Quer o Sr. Ministro, agora que é Ministro, quer quando estava na oposição, quer nós próprios, na oposição, sempre tivemos muito respeito, e o Sr. Ministro sabe isso, e muito apreço pela ação que as forças de segurança portuguesas desenvolvem, e evidentemente que isto é evidentemente extensivo à PSP. Agora, a questão que questionamos é que, perante a notícia deste relatório, que, do nosso ponto de vista, pode ser indiciador de um certo tipo de prioridades das forças de segurança, achamos que isso é questionável. Porque o Sr. Deputado Telmo Correia lembrou muito bem, não foi há muito tempo que nós aqui discutimos com o Ministro da Administração Interna da altura, que, pelos vistos, era o Ministro ao tempo em que este relatório foi elaborado, discutimos, de facto, e até de uma reunião acalorada, ações de vigilância realizadas pela PSP, creio que porventura também pela GNR, mas pelas forças de segurança, junto dos sindicatos, para os inquirir acerca de quem é que ia participar nas manifestações e quantos eram, e até junto dos autocarros a contar as pessoas. Ou seja, houve ações que nós considerámos, e nessa altura o PSD estava na oposição e também considerou que isso era manifestamente incorreto. E, portanto, o respeito que temos pelas forças de segurança não nos pode inibir de apontar aquilo que achamos que está mal e que não pode ser. E, havendo atuações incorretas, temos que o salientar. Até porque, vamos lá ver, nós não podemos fazer uma associação direta entre, enfim, bom, em países antidemocráticos há atuações incorretas das forças policiais, em partidos democráticos não há. Bom, era bom que assim fosse. Era bom que assim fosse. Mas nem sempre é assim. E nós vemos, enfim, e vamos vendo com uma frequência cada vez maior, infelizmente, países da União Europeia em que há ações policiais manifestamente desproporcionadas, incorretas. Bom, e portanto eu creio que esta é uma preocupação que nós próprios, e esta Comissão, enquanto Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, não pode perder de vista. Agora, a questão, Sr. Ministro, e para procurar concluir, eu queria dizer também que não vejo grande justificação para que este relatório não possa ser facultado a esta Comissão. Não vejo. E uma questão que eu contesto, que eu questiono é isto. O relatório é de fevereiro de 2011, o Sr. Ministro é um critério seu, guardou essa informação para nos trazer aqui, para dizer, bom, isto até nem foi feito no meu tempo, foi feito no tempo do meu professor, um aspecto que já é do seu tempo, que é o momento da divulgação deste relatório para a comunicação social. O Sr. Ministro diz, bom, há 10 relatórios, não, há 11, porque há um que eu solicitei. Então, Sr. Ministro, nesse caso não há 11, há 12. Há 12, porque há o seu e há o do Diário Notícias. A menos que um dos elementos do top 10 tenha ficado sem o seu, porque o passou à comunicação social. Bom, e portanto eu creio que há aqui uma responsabilidade que o Sr. Ministro não se pode eximir, é que foi no seu tempo que este relatório, que era confidencial, deixou de o ser, porque passou para a comunicação social. Bom, e questionamos, bom, então porquê agora? Bom, acharam que ele era extremamente atual.
apesar de ter sido feito em fevereiro, o facto de se referir, porventura, à desmotivação, ao período de grande desmotivação, porque passam os polícias, ou à tensão acumulada entre os agentes. Bom, de facto, é de grande atualidade e, portanto, acharam que tudo isto era muito atual e, portanto, este era o momento para o divulgar. E, portanto, eu acho que o Sr. Ministro se deveria interrogar, no mínimo, sobre isso. Há um relatório confidencial da Polícia de Segurança Pública que vai para a comunicação social e com elementos como este. Fundo a desmotivação das forças policiais e que isso é suscetível até de gerar rastilhos e de provocar ações. À primeira provocação, usem a força e isso provoca uma reação em cadeia de violência. Refere-se à atuação policial. E, portanto, eu creio que esta publicitação do relatório, o Sr. Ministro passou por isso como se nada fosse. E, portanto, se o relatório é tão inócuo como o Sr. Ministro afirma, não vejo por que razão é que ele não é facultado a esta Comissão. Não, francamente, não nos parece que seja compreensível. Uma coisa era o Sr. Ministro dizer, bom, há um relatório que foi feito na PSP, que eu solicitei, que eu vi, tem 10 exemplares, é confidencial, eu acho que não devo facultá-lo à Comissão. Muito bem. Podíamos compreender isso. Agora, já não se compreende quando ele passa para a comunicação social. Aí é que já não se compreende, de forma nenhuma. Porque isso muda as coisas completamente. E a última questão é esta. E prende-se com as prioridades da ação policial. Ou seja, o relatório refere um reforço dos operacionais das unidades de manutenção da ordem pública. E eu pergunto ao Sr. Ministro se isto é assim ou não. Está bem que isto foi feito em fevereiro, mas eu pergunto-lhe se houve, de facto, ou se prevê que haja a necessidade, numa situação como aquela em que, creio que até o Sr. Ministro reconheceu, um dia destes, numa intervenção pública, que estava a haver um aumento da criminalidade violenta, se considera que a prioridade das forças policiais, é, já não digo, dedicar-se à sociologia dos tumultos sociais, que é aquilo que, segundo parece, este relatório revela, portanto, há um departamento de sociologia da PSP, mas se isso corresponde a um reforço de operacionais dos unidades de manutenção da ordem, o Sr. Ministro considera que essa, de facto, no atual momento, essa é uma prioridade. Portanto, sim ou não, se há este reforço das unidades de manutenção da ordem pública, e em caso afirmativo, como é que isso se justifica? E a minha última palavra é que, de facto, eu faço votos para que as forças de segurança mantenham a sua postura de respeito pelas liberdades fundamentais dos cidadãos e que possamos, apesar de todos sabermos que o nosso país passa por momentos difíceis, do ponto de vista económico e social, mas assim como nós estamos convictos de que os cidadãos portugueses que no uso dos seus legítimos direitos se manifestam contra a política governamental, o continuem a fazer com total civismo, faço os maiores votos para que, por parte das forças de segurança, haja também um respeito escrupuloso pelo exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos.